Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como foram nesse início de semana? Começaram com o pé direito? Fizeram história aí nesse mercado? Aproveitaram os movimentos do dia de hoje? Dia que deu um trade logo na abertura, né? Movimentação bem direcional. Um pouco atípico esse movimento tão agressivo como foi, né? Nessa movimentação expressiva do preço, mas com alguns contextos que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas oportunidades que nós vamos detalhar aqui agora, tá? E eu quero que você preste bastante atenção para entender, começar a aplicar, começar a extrair dinheiro, começar a alavancar cada vez mais e mais. Alavancar como, Filipão? Você que opera por mesa vai comprar uma, duas, três, quatro contas. Você que opera por capital próprio vai aumentar os seus contratos. Isso mesmo que você ouviu. Está na hora de jogar e começar o jogo de gente grande aqui nesse mercado, tá? Resultados cada vez mais expressivos. E eu quero ver você cada vez mais e mais lucrativo. Você já sabe como que nós operamos. Você já sabe o caminho que você precisa fazer. Felipe, mas eu não sei o que eu preciso fazer para estar junto com vocês, para entender um pouco mais dessa visão, dessa jornada que você tanto propõe em cada vídeo que você passa. Link na descrição desse vídeo. Você vai preencher o formulário e vai estar junto comigo, com o meu time, com a minha galera, todos os dias operando, aprendendo e aplicando esse operacional que é muito lucrativo, bastante assertivo, mas muito objetivo. Que para mim esse é o principal ponto, objetividade. Não é necessariamente o fator lucro, não é necessariamente clicar por clicar, é você ser objetivo. E essa objetividade faz com que você aplique cada vez mais e mais de forma coerente cada operação. Entender o contexto, entender a movimentação do preço e tirar dinheiro desse mercado. Sexta-feira um pregão bem tranquilo, né? O mercado deixou liquidez, rompeu o último fundo, criou para nós uma estrutura. Isso daqui não tem dificuldade nenhuma, nobre. Você vai fazer essa marcação. Felipe, fiz essa marcação. Bacana, o mercado corrigiu 50% ou mais. Quer dizer que agora eu tenho uma nova estrutura? Sim e não. Por que sim e não? Vamos lá. Isso daqui para você caracteriza um rompimento? Eu até conversei isso com um aluno e falei com ele, estava explicando. Falei, ó, isso aqui para mim não é rompimento. Olha só que difícil do mercado conseguir passar. E quando passou, fez um pump and dump. Um dump and pump, perdão. Fez um movimento de sell to buy. Bateu e voltou. Muito cuidado nessas devoluções do mercado, tá? Devoluções agressivas. Esse movimento gera é uma região de demanda muito forte. Você precisa estar atento a isso. Só que aí também existe um outro contexto, o fechamento do pregão de sexta-feira. Topo 1 com topo 2. Meu Deus do céu, isso aqui é extrema liquidez. O que eu fiz? Zero dificuldade, marquei mínima, marquei máxima. Onde que estava o meu 50% de mínima e máxima sexta-feira? Aqui. Logo acima eu tinha algum order block? Não. Colado no 50% eu não faço nenhuma operação. Só que logo acima dele eu tinha um FVG muito bem desenhado. Quem me acompanha sabe o quanto sou fã do FVG, do IFVG, que nós estamos cada vez mais e mais craques nesse tipo de análise e leitura, e você precisa estar aprendendo e cada vez mais evoluindo, tá? Contextos e mais contextos. E aí, essa foi a minha marcação, essa foi a minha expectativa. Um topo duplo gera toda a oportunidade que eu preciso, um topo duplo gera todo o contexto que eu preciso para executar uma operação acima. Stop barato e alvo. Alvo pelo menos 3 vezes o tamanho do meu risco. Essa aqui foi a operação da abertura do dia de hoje, tá? Um trade muito objetivo, trade de abertura, tá? Um trade bem rápido ali que o mercado pagou. Alvo técnico era nessa região. Por que nessa região aqui da mínima de sexta-feira? Porque eu tinha uma outra liquidez. Felipe, mas se eu tinha essa liquidez, o fechamento do dia não poderia usar isso aqui como um choque interno e aqui como a indução? Sim. Só que movimentação que bate em linha reta, você precisa ter muito cuidado, tá? Você tem que ligar um alerta, colocar aquela pulga atrás da orelha. Por que que ele subiu tão agressivo? Se sobe tão agressivo, onde que está meu principal ponto de interesse?
no FVG e no order block da mínima, bacana. Só que o mercado, como que o mercado está chegando nessa região? Você entende que quando você começa a criar os requisitos e pensar de forma estratégica, a oportunidade fica muito mais clara. O erro que você iria cometer, você já não comete mais. E aí, foi só ter a tranquilidade de esperar o movimento se desenvolver. Lembra que eu falei sobre o IFVG? Isso daqui, queridos, para quem não sabe, é um breaker block. O que é o breaker block? Um antigo ponto de demanda, falei no início do vídeo, uma região forte de demanda que o mercado virou, se tornou agora uma região forte de oferta. Olha o mercado trocando polaridade para quem usa esse outro termo. Olha o mercado gerando para você um breaker block, retestando essa região, entregando o mel. Simples e objetivo. Tá, Felipe, mas eu não enxerguei isso pelo gráfico dos 5 minutos. O que você tinha no minuto nessa região? Alertado para você. Se você não pegou a venda lá de cima, não teve nada. O mercado simplesmente passou em linha reta. Aqui era o breaker block, tá? Aqui era o breaker block. Se você não usou o breaker block como referência, você tinha a oportunidade de usar o quê? Olha a simplicidade e a objetividade do operacional. Liquidez consumida, mudança de característica. Infelizmente, o mercado não retestou o order block dessa microestrutura. Estou falando se você não pegou pelo breaker block. O mercado não retestou essa região. Só que o mercado deu continuidade. Corrigiu 50% ou mais, continuou quebrando estrutura. Se ele quebra estrutura, ele gera para você um FVG. Olha esse FVG aqui para dar continuidade. Um trade de alvo de pelo menos 500 pontos. Simples e objetivo. Para você que foi muito ousado e eu não concordo, porque senão você teria tomado 2 stops antes de acertar a operação, você tinha nessa estrutura esse fundo e esse topo. Com esse fundo e esse topo aqui é o seu 50%. Abaixo dos 50%, acima dos 50% tem uma possibilidade de indução. Um FVG e um order block. Se você ignorou esse primeiro FVG e quis pegar este, você tomou um stop, pegou o order block e cravou sua operação. Poxa, Felipe, por que essa operação está errada? Caiu reto, subiu reto. Caiu reto. Eu não faria nenhuma dessas oportunidades compradoras, mesmo elas pagando e dando muito certo nessa situação. Tem trade que você não precisa executar. Não é porque deu certo que você deveria fazer a operação. Não é porque só porque o resultado positivo apareceu que você é um cracudo de operações e de oportunidades ali só pelo resultado final. Cuidado quanto a isso, tá, operador? Muito cuidado. Depois o mercado continuou caindo, tá? Veio em queda. Eu até falei com um aluno na parte da tarde aqui agora. Eu não vi uma virada oficial de um choque aqui, mas tem quem use isso daqui numa forma mais ousada de mudança de estrutura. Eu não sou muito fã. Eu usaria aqui. E quando o mercado saiu, ele não voltou. Felipe, as vendas dessas outras regiões aqui? Muito simples. Mercado caiu em linha reta, corrigiu, caiu. Esse aqui era o principal ponto de liquidez. O que você iria fazer? Ou você ia vender no risco uma vez aqui, ou você ia esperar uma confirmação. Pela forma de movimentação, sim, você poderia usar o risco. Se usou o risco, tomou um stop e está tudo bem. Se esperou uma confirmação, infelizmente o mercado não deu confirmação. Foi dar uma virada de estrutura exatamente aqui. E quando virou a estrutura, o mercado encerrou o pregão e aí não tem o que fazer. Essa é a estrutura que nós temos para o pregão de amanhã. Então o que eu faço? Eu limpo tudo que está aqui e vamos começar nossos desenhos. É ruim esse tipo de fechamento, tá? Por quê? Porque eu tenho topo, eu tenho um fundo rompido, eu tenho uma indução que acontece, eu tenho um FVG que ainda se encontra em aberto e eu tenho o fundo principal do dia. Isso aqui tudo para mim é liquidez, tá? Muita atenção nesse brother aqui, que também é um possível breaker block. Muita atenção nele, galera, muita atenção. Muita atenção nessas regiões aqui que tem um IFVG, tá? Junto com um FVG. Então é uma zona de muito interesse ali para você observar uma comprinha o pregão de amanhã. E você já sabe, máxima, mínima, correção 50% ou mais. Limpou essa indução, mudou uma estrutura interna, segue a ponta vendedora no reteste desse FVG, no reteste desse order block, numa microzinha estrutura rápida
a continuação do movimento principal. Felipe, eu acho que é alta. Liquidez está aqui, oportunidade para comprar depois que o mercado consumir uma liquidez de fundo. Simples e objetivo. O dólar foi bem doideira.com hoje, tá? Parou em um ponto que nós marcamos. Só que eu vou ser bem sincero para vocês. E eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre essas situações. Vejo aí os grandes mentores aí só falam dos trades óbvios. Mas esse tipo de movimentação agressiva não é todo operador que tem coragem de colocar sua ordem num movimento tão agressivo como esse. Felipe, mas aqui era um ponto de indução. Sim, não nego. É um ponto que você pode sim ser vendedor com muita tranquilidade até. A tendência era de baixo, o mercado tinha rompido o fundo, tinha um ponto de indução. Mas a coragem será que você teria para ser vendedor aqui? Depois que o mercado passa é muito fácil. Será que na hora do vamos ver tu teria essa coragem toda que tu fala depois que o mercado tá parado e fechado? Cuidado, tá? Depois ele ainda retesta um FVG aqui dessa região, tá? Se você for num gráfico menor, você vai poder observar. Eu vou marcar pelo 5 e vou trazer aqui num gráfico de 1 essa atenção para você. Olha que contexto legal que o mercado deixou. Vou usar só pelo 5, não vou falar pelo 1 por enquanto. Ele sobe, não tem rompimento e continua subindo. Tá certo usar esse daqui como um choque? Não está errado, mas é muito arriscado, porque esse tipo de candle ele é muito curto. Mas Felipe, mas deu certo, se eu tivesse usado eu teria pegado essa venda. Olha só, um topim duplo de indução, no 5 minutos era o FVG, no 1 era esses dojis, só que talvez você vai para um minuto, você não usa essa região. No 5 é um trade perfeito, e no 5 não existe essa virada de choque. Aí no 1 minuto você faz o quê? Você ia marcar aqui. Será que você teria sido acionado? Tá vendo? O fato de você usar um cenário de objetividade te impede muitas das vezes de fazer a operação que o mercado simplesmente paga com facilidade, mesmo tendo muita clareza no fechamento do dia. Olha só que interessante. Você está observando a queda. Vamos supor que se você só olha para a venda a todo custo, mas você não se convenceu dessa região, você não foi acionado nesse ponto aqui, mas você viu que o mercado induziu e o mercado mudou uma característica. Olha a diferença de você marcar essa nova estrutura e pegar essa tentativa de venda nesse reteste aqui. É um trade que eu faria? Obviamente, se eu estou na frente da tela, olhando e analisando ali, muito provavelmente eu faria, tá? Só que é um trade que não é das mais simples operações. E se você não for objetivo, queridos, você vai ser só mais um, só estatística. E cada vez mais e mais estatística, estatística e estatística nesse mercado. Certo? Então, muito cuidado, tá? Com o que você consome por aí. Muito cuidado com aquilo que você está acreditando. Ah, o que eu tô acreditando? Só nas boletas que estão positivas. Não é assim que funciona. O dólar fechou, depois de ter andado muito, para cima e para baixo, de forma extremamente lateral. Cuidado. Tem uma liquidez bem legal, mas ele também abriu consumindo uma liquidez. Então, isso aqui é uma região de demanda. Nessa mínima, se gerar uma oportunidade de compra, tu tem que comprar. Tem liquidez nessa LTzinha curta, tem oportunidade nesses pontos aqui mais acima. Prestem atenção. Aí, se ele subir até aqui, legal, segue a ponta compradora. Lembre-se, o dólar não andou igual o índice andou hoje. Então talvez amanhã o índice fique mais travado e o dólar consiga se desenvolver, seja para cima ou para baixo. Paciência e atenção, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!